Juliana Zanazzi, como é que é a vida em Portugal? Como é que foi essa sua aventura de mudar para Portugal? O que você sugere às pessoas que querem ir para Portugal? É necessário um planejamento antes ou não? É só pegar o avião e ir e tá tudo certo? Oi, Mal, tudo bom? Esse é um ponto muito bacana. Eu acho que a gente precisa sim fazer um planejamento muito bem feito, até porque quando a gente chega aqui, a gente percebe algumas dificuldades, e você ter um planejamento financeiro e você ter um planejamento da sua vida mesmo, o porquê você, sem conseguir entender o porquê você está querendo fazer essa mudança, é muito importante. Então, eu acho que o primeiro ponto é você escolher um lugar para você mudar de acordo com o que você quer. Então, quando eu fiz essa opção, para mim, eu morava em São Paulo, sou publicitária, e a gente sabe a vida louca que é esse mundo de não ter horário, de você pegar trânsito para caramba para atravessar a cidade, você demorar 1 hora ou mais. Eu lembro que quando eu morava na Zona Norte e trabalhava na Zona Sul, eu demorava no mínimo, era 1 hora e 40 para chegar até o trabalho. Uau. Então você já chega no trabalho super cansada, super estressada, com medo de ser assaltado, então você já chega num humor muito ruim de se trabalhar, né? E era isso que eu não estava querendo mais, era isso que eu não queria, que me incomodava, e incomodava o meu marido nessa questão, né? Então, a gente decidiu mudar para Portugal, que foi a nossa escolha. O principal motivo foi para ter mais qualidade de vida. E aí, quando a gente fala qualidade de vida, a gente engloba segurança, a gente engloba conseguir viver bem com muito menos, né? Porque tem os custos de São Paulo que a gente sabe que são absurdos, desde um supermercado, desde você sentar com os amigos para tomar uma cerveja, é muito caro, e você só tem a noção quando você sai disso e você vai viver num outro lugar, né? Até então, para mim, São Paulo, nunca morei em nenhum outro lugar, então São Paulo é minha casa ainda, né? Eu gosto muito de São Paulo. E para eu tomar essa decisão de mudança foi muito engraçado, porque eu sou uma pessoa muito do relacionamento, meu marido é muito mais pé no chão. Quem conhece os dois consegue ver perfeitamente essa diferença. E eu sou mais elétrica, e eu sou a que viaja, a que planeja, tal. E quando a gente foi tomar essa decisão, o meu marido, eu estava com muito medo. E ele virou e sentou e conversou e botou o meu pé, sabe, tipo, fez eu tirar os pés do chão para a gente encarar essa jornada juntos. Então, e o segundo ponto, eu acho que é a questão do planejamento financeiro, não, super necessário. Você tem que entender, principalmente no momento da conversão, o quanto que você perde, o quanto que você tem que guardar para você conseguir ter uma vida confortável, pelo menos em 1 ano de morando fora. Isso é muito importante, eu acho que faz com que você tenha uma nova vida mais tranquila, sabe? Você sabendo que se você tiver uma dor de barriga, você tem dinheiro, você consegue se sustentar e você não precisa se desesperar, certo? A escolha também de ter vindo para a Europa foi porque eu tenho a cidadania italiana, então isso já ajuda muito, mais do que meio caminho, né? Então, apesar que ajuda na hora de você entrar e na hora de você ter os seus documentos, porque na hora de você procurar emprego, você é brasileira e ponto. Eu acho que é isso, Mal. Muito bem. Mais algum? E o planejamento, assim, como é que foi? Né? Vamos sair? Como é que é a questão toda de passagem, de casa, de moradia, de vínculo, família? Como é esse planejamento, né? No sentido Tá. de vou mudar de país? Quando a gente tomou essa decisão, foi voltando de umas férias, que a gente ficou uns 25
dias viajando pelos Estados Unidos, e lá a gente encontrou 2 casais de amigos, em lugares diferentes, empreendendo, e o outro casal publicitários, os 2. E aí a gente olhou aquilo e achou super legal a vida deles, porque a gente viveu a vida deles no momento em que estávamos juntos, né, eles trabalhando e eles tendo vida. Então, de novo, quando a gente fala de publicidade, você conseguir sair da agência ou do escritório às 6, 7 horas da noite é maravilhoso, né? Praticamente impossível aí no Brasil. E, de novo, isso era uma coisa que estava incomodando muito o casal, né? A gente chegava em casa depois das 9, era o habitual, né? Então, muitas vezes era depois das 10, depois das 11, e acabava sendo muito cansativo pra gente. E aí, quando a gente voltou dessas férias, a gente voltou super empolgado, e falamos, bom, vamos esperar a poeira baixar para ver se não é empolgação de férias, porque tirar férias é maravilhoso. Então a gente esperou a poeira baixar e começamos a planejar e pensar. Então, num primeiro momento, a gente tinha pensado em mudar para os Estados Unidos, mas a gente viu que estava super impossível de se conseguir visto, era o governo do Trump, e a gente achou melhor não arriscar. E aí, como eu tenho a cidadania italiana, então a gente falou, bom, Europa, pensar para a Europa e vamos ver o que a gente consegue planejar em relação a isso. E por que Portugal? Primeiro, a gente tem alguns amigos que moram aqui, então essa questão do acolhimento foi super necessário. Uma língua parecida com a nossa, então a gente pensou no conforto dos nossos pais. Meus pais já têm quase 80 anos, então a gente pensou, bom, eles conseguem comprar uma passagem e ir tranquilos e chegarem em Portugal sem problema algum, né? Os meus pais não falam inglês, nem meus pais, nem minha sogra, meu sogro sim, ele é publicitário também. Então, a escolha de Portugal, um dos motivos foram os amigos, a língua e a temperatura. Então, a gente estudou bastante o clima aqui em Portugal, e em relação ao clima, ele é bem parecido com o Brasil, em relação de quantidade de dias de sol. Óbvio que o inverno é bem diferente, né? É bem mais frio, mas pelo menos a gente tem um solzinho. Quando o sol sai agora no inverno, é bom, a gente consegue ficar um pouquinho lá fora e já ajuda a aquecer um pouquinho o corpo. Então, acho que foram. E a questão de segurança também, né? Que quando a gente olha a Europa, os principais países, acho que todos eles têm uma segurança que é 200% melhor do que no Brasil. Então, isso eu acho que foram as escolhas. Depois que a gente teve todos esses itens, eu fui correr atrás da minha atualização da minha cidadania italiana. Apesar de eu já estar casada há 8 anos, eu nunca tinha atualizado o meu status, porque nunca tinha passado pela cabeça em fazer esses planos. E isso acho que foi a coisa que deu mais ansiedade na gente, Mal, porque a entrada do meu marido dependia da atualização do meu processo da cidadania italiana, né? Porque você entrar como casada com uma cidadã europeia, você tem todos os direitos de um cidadão europeu aqui dentro da Europa. E isso era o que a gente mais estava esperando e foi o que mais demorou. Então, eu estou falando desse planejamento, ele durou aproximadamente 1 ano e meio, tá? Então, de tirar documentação, de viagem, de fazer uma reserva maior financeira. Então, assim, nós tínhamos uma pessoa que ajudava a gente com a faxina em casa 2 vezes por semana. Cortamos quantas vezes ela ia. A gente tem um cachorro, que também é um agravante na mudança. Ele tinha passeadora todos os dias, cortamos a quantidade. A nossa TV a cabo tinha X números de canais, cortamos isso. Então, a gente foi cortando de pouquinho em pouquinho várias coisas para ajudar cada vez mais a gente conseguir trazer dinheiro para cá. A escolha da casa. Quando a gente
decidiu mesmo Portugal, a gente começou a conversar com os nossos amigos que moram aqui, e a gente achou melhor optar em alugar um Airbnb por um mês. Por quê? Porque a gente também não conhecia Portugal. Eu e o meu marido, a gente não conhecia Lisboa, que foi para onde a gente decidiu vir. A escolha, o porquê de Lisboa e de Porto, que são as principais cidades, né? Por conta da temperatura, Porto é mais frio do que Lisboa, e por conta dos amigos que estavam em Lisboa, o mercado, Lisboa é a capital, então as coisas acontecem aqui, as principais empresas estão aqui, tem o Web Summit, Lisboa foi a sede, acho que vai ser mais por alguns anos, então tudo acontece em Lisboa. Então, ok, decidimos Lisboa e decidimos então pegar uma casa de Airbnb para ficar um mês. E eu lembro muito disso, que quando a gente procurava as casas, a gente mandava o link para uma amiga nossa que estava aqui. Ai, já que é longe, né? É perto, porque a gente não tinha noção. E ela sempre falava, gente, imagina Lisboa sendo o bairro de Pinheiros. Então, assim, tudo é perto, tudo você consegue fazer a pé, né? E aí ela deu as dicas dos metrôs, da onde que é a parte mais central, aonde que você foge um pouco do turismo e começa a viver a vida mesmo dos portugueses, que eu acho que é super importante, já que você está escolhendo vir para o país dele, você também se interessar um pouco pela cultura. Então, a gente resolveu ficar um mês de Airbnb, e depois a gente começou a bater perna pela cidade, e escolher o bairro que mais a gente se encaixava, o que a gente queria, enfim. Então, teve essa parte do processo, e aí decidi dessa questão da casa, da localização é muito importante. Você vai querer metrô? Você vai querer ônibus? Você vai querer comprar um carro? Então, assim, confesso que quando a gente saiu daí, eu falava, não, eu vou ter um carro, e quando eu cheguei aqui, e muitas vezes ainda eu sinto falta de ter um carro, fez 2 anos em fevereiro que a gente mora aqui, e várias vezes eu sinto falta, se eu tivesse um carro, mas é por questão de hábito mesmo, porque em São Paulo eu estava habituada a ter um carro, e sentar no meu carro e ir para onde eu quero, na hora que eu quero, e aqui você depende do transporte público. Não é ruim, não são ruins, mas, por exemplo, um ônibus, se chove, você demora e atrasa super o seu compromisso, se você tinha um horário. Mas a gente está falando assim, por exemplo, às vezes eu pego Uber para ir em algum lugar que não tenha metrô perto, eu prefiro andar de metrô. Então, às vezes, se não tem, eu pego um Uber, e a gente está falando assim, de atravessar praticamente, ir numa cidade como se fosse São Caetano, e eu demorar 15 minutos. Então é muito pequena a cidade, você faz tudo muito rápido e tem fácil acesso às coisas. É muito bom, é bem vantajoso mesmo. E aí depois, quando a gente resolveu escolher a casa, a gente se deparou com alguns probleminhas, de imigrante, né, porque por mais que eu tenha cidadania, eu sempre vou ser imigrante, eu sou brasileira e ponto. Então as pessoas pedem ou alguns cauções para você entregar, ou fiador. E aí fiador tem que ser um português. E aí a gente entra num spoiler aqui do relacionamento português com brasileiro. Eles são super diferentes de nós em quesito de amizade. Então, por exemplo, Mal, se eu não te vejo há alguns anos, mas com certeza se a gente se ver, a gente vai sentar, a gente vai tomar uma cerveja e vai contar, e vai conversar, e vai se falar, e vai ter aquele mesma relação como se a gente tivesse no dia a dia lá em 2005, 2004, quando a gente se conheceu. E eles não, eles são super fechados. Então, para você conseguir a confiança deles, é um tempo. Mas depois que você consegue, você ganha um amigo para a vida toda. E é um amigo super fiel, né? Então, como que você vai arrumar um fiador português, sendo que você acabou de chegar no país e você não conhece ninguém? Então, de novo, a importância do seu planejamento financeiro, né? Então, muitas pessoas deixam não conseguem alugar
a casa, porque não tem o calção, a quantidade de calção suficiente. Isso é muito ruim, isso é bem ruim mesmo. E aí teve um outro agravante, que é o meu cão. Eu tenho um cão de porte médio e muitas vezes eu adorava a casa, adorava o apartamento, enfim, quando eu ia fazer a proposta, eu perguntava, a pessoa: "Não, não aceito o cão". E é proibido. É proibido, eu descobri que depois é proibido eles não aceitarem, mas o apartamento é deles, eles fazem o que eles querem, né, na real é essa. Então eu dei uma penadinha na hora de encontrar apartamento, foi bem nos 45 do segundo tempo, que a gente conseguiu encontrar, e a proprietária do apartamento, ela é uma querida, ela é uma portuguesa que mora em Dubai, e a Uau. gente tem um relacionamento muito bom, a gente fez uma entrevista de 1h30 conversando com ela, depois que a gente visitou o apartamento, e foi super legal, e ela estava na dúvida entre nós e uma francesa. E aí eu falei para o meu marido, falei, esquece, né, é europeu, ela ganha em euro, então ainda a gente fez uma proposta para reduzir o valor, falei, esquece, esquece. Aí ele falou, Juliana, vai, vamos conversar com ela, a gente é brasileiro, a gente é simpático, ela vai gostar da gente. E dito e feito, Mal, a gente ficou 1h30, no dia seguinte eu acordei com mensagem dela falando que o apartamento era nosso. Muito bom, que alegria. E como é que é, assim, a documentação para o cachorro? Como é que ele tem que ter Nossa, cidadania também, não? Foi um processo ainda, é um processo bem longo e graças a Deus eu tive ajuda da passeadora dele, da Carol, que me ajudou com todas as documentações necessárias, mas é um processo bem demorado. Primeiro você tem que ter não sei direito a ordem, tá? Enfim, mas você tem que colocar o chip no cachorro, porque é obrigatório, todos os animais na Europa, você tem um chip de identificação. Então, por exemplo, se ele se perde, se ele sai da coleira e corre, e alguém encontra ele, é normal que eles vão levar num veterinário e vai passar a maquininha de chip e lá tem todos os seus dados, enfim, ligam e ok. Aqui quase não se vê cachorro de rua. É muito difícil você ver um cachorro abandonado, isso é super legal. Outra, tem que tomar a vacina de raiva, tá? Você tem que tomar a vacina de raiva, passa 3 meses, aí você faz o exame de sangue específico, você manda esse exame, na época que eu fiz, foi para os Estados Unidos, ele vem com um certificado, se tem raiva ou não, né? No caso, não pode ter a raiva. E depois desse certificado pronto, o chip, você tem que ir no Ministério da Agricultura, se eu não me engano, que fica dentro do aeroporto, você preenche uma documentação, e aí você consegue embarcar. Só que tudo isso tem prazo. Então, por exemplo, essa documentação do Ministério da Agricultura, se eu não me engano, tem validade de 10 dias. Então, você tem que fazer muito próximo da sua passagem. Senão, você tem que fazer de novo. E tudo tem um custo muito alto. Você tem que comprar a passagem dele, só de ida. Você tem que comprar a casinha específica. E no meu caso, eu resolvi fazer um adestramento, porque ele foi pelo porão. Eu não consegui viajar com ele na cabine, porque ele não consegue entrar embaixo do banco da frente, do assento. Então eu fiz um adestramento para que ele fosse mais confortável possível lá embaixo, né? Ele não estranhar a casinha, mas é óbvio, quando eu peguei ele no aeroporto, ele estava com o olho arregalado desse tamanho, tinha vazado toda a água, então ele estava todo molhado, fez xixi assim que eu tirei ele da casinha no meio do aeroporto, fez cocô enquanto eu pegava a mala, foi aquela coisa maravilhosa de família busca pé chegando mesmo, sabe? Boa. Mas também é isso, tem que incluir num planejamento. Eu não quis deixar ele e depois ele vir sozinho, tem um avião de carga só para isso, mas tem muitas pessoas que preferem chegar primeiro, conseguir se alojar no país e depois
trazem o cão. Eu preferi trazer ele junto de mim, porque ele já tem um histórico de adoção horrível, eu sou a terceira casa dele, e eu falei, não vou deixar ele em outro lugar de novo, enfim. Então é isso, Mal, tem que ter o planejamento do bicho, você tem que ter uma reserva boa, porque todas essas documentações são caras, a casinha, quanto maior for o cachorro, mais cara é, e é um bom planejamento de você encaixar. A gente fez uma planilha com todos os itens do que a gente precisava resolver, qual era a urgência, se é pequena, média ou alta, e o prazo. Então, os dois trabalhando como account e gerenciando projetos, a gente fez uma mega planilha com todos os itens e passo a passo necessário para que a gente conseguisse vir da maior forma possível, né? E ainda nos 45 do segundo tempo, eu viajei no sábado, na sexta-feira eu vendi o meu carro. Então, eu tive que correr na sexta-feira, ir no cartório, registrar, enfim, que eu já tinha falado, pai, resolve, tá aqui, vende meu carro e depois a gente conversa. E aí eu consegui, antes de sair, ainda consegui vender o carro e vir para cá com mais dinheiro ainda no bolso. Foi bom. Como é o mercado de trabalho em Portugal? Como são as relações de trabalho em Portugal? Então, Mal, eu lia muito antes de vir para cá, a gente estudou tanto em sites super renomados, como youtubers falando, como amigos que estão no mercado publicitário aqui, e tem uma parte que é super complicada. Isso eu tô falando na minha área, tá, Mal? De account, de gerente de projeto. Quando a gente vai para a área de TI, para criação, para planejamento, o cenário muda um pouco e é mais favorável para essas pessoas. Tanto é que o mercado de tecnologia em Portugal, principalmente para brasileiros, nossa, eu recomendo para ontem virem para cá, porque são pessoas que se dão muito bem mesmo, né? Os designers também, eles se dão super bem, os portugueses adoram os trabalhos dos brasileiros nessa área. Mas quando a gente fala de account, a gente fala de um certo preconceito com os brasileiros. Isso eu fui descobrir depois de estar aqui. Então, a maioria das pessoas, dos diretores de atendimento, gerentes, enfim, eles têm um preconceito de colocar os brasileiros na linha de frente por conta dos clientes portugueses. Os portugueses, eles são mais fechados do que nós, brasileiros, e ok, é normal, é da cultura deles. Muitos deles implica com o nosso brasileiro, né, que é a forma que eles falam aqui, que a gente fala brasileiro. Tem muitos que não... Isso eu tô falando de um pessoal mais velho, tá? Que normalmente são os diretores das empresas, tal. Eles têm uma implicância boba, forma de falar, e com o nosso jeito. Então, assim, foi super complicado, eu consegui um emprego na área, e nesse meio tempo eu comecei a fazer uns freelas para o Brasil, a trabalhar em outras coisas aqui, até para conhecer mais pessoas e conseguir cada vez mais ampliar a minha rede, né? Porque no Brasil eu já tinha a minha rede ampliada, né? Você tem alguém que te indica para uma vaga, você tem alguém que indica a vaga para você, e você vai construindo relações no decorrer da sua vida profissional. Então, você conhece as pessoas e você indica as pessoas. Aqui, eu não era nada nem ninguém, né? Ninguém conhecia meu trabalho, ninguém me indicava para nada, mas tem um lado muito legal nisso. Quando você consegue perceber que você tem uma rede de apoio grande, de brasileiros com brasileiros aqui, as coisas acabam fluindo. Então, tem um grupo que eu acabei entrando, que chama Elas na Gringa, que ela é um grupo no Facebook focado para mulheres que moram fora do Brasil,
e tem um grupo específico em Lisboa. E a maioria dessas mulheres, elas são publicitárias ou são do meio de comunicação, e é aquele WhatsApp que você pede informação de cabeleireiro, de médico, que rola troca de vagas no meio, então você vai conhecendo. Infelizmente, veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer encontros para a gente se conhecer pessoalmente, né? Mas é muito legal essa troca. Então, enfim, eu acho que vale você vir com uma cabeça aberta para cá e você não se frustrar caso você não consiga logo de cara uma vaga na sua área. Você entender que você está num país diferente, que você é imigrante, que Portugal, principalmente, não é um país rico, então ele vai valorizar, sim, os portugueses e dar emprego, sim, para os portugueses, em vez de dar para uma outra pessoa. Por mais que nós, brasileiros, a gente comece a trabalhar desde a faculdade, a gente tem anos-luz de experiência comparando com os portugueses, mas o que eu percebi é que nesse momento não vale muito a pena. Tá? Estou falando da minha experiência, eu estou falando do que eu sinto aqui, é óbvio que vão ter outras milhões de experiências, outras milhares de visões do mercado publicitário aqui. Mas aí se eu conto um pouquinho do que eu passei e do que o meu marido também passou. A gente começou a estudar muito de como empreender aqui em Portugal, e uma das coisas que a gente fez, e a gente tem ainda, a gente tem um motorhome, Mal, e comprou esse motorhome para alugar e para usar também. Então, a gente falou, juntar útil ao agradável, né? A gente começou a perceber e estudar o mercado de aluguel de autocaravanas, que é como que chama aqui, e é um mercado super legal, porque como Portugal é um país onde tem sol praticamente quase o ano inteiro, a gente estudou muito que os europeus vêm muito para cá. Muito para cá, então, tá 20 graus, para a gente não é nada, para o alemão é maravilhoso, ele tá andando de regata e tá pulando na água gelada de Portugal, porque as águas daqui, o mar é extremamente gelado, e você vê todos os gringos que estão acostumados com menos, muitos, pularem na água felizes. E aí a gente viu uma brecha para entrar nesse mercado, e a gente achou super legal, porque você está trabalhando com turismo, isso antes da pandemia, tá? Em 2019. Você está trabalhando com turismo, você encontra gente feliz pra caramba quando você vai fazer o check-in, e você encontra as pessoas mais felizes ainda na hora de fazer o check-out. E essa felicidade é muito legal. Então você vê criancinhas contando que ela comeu macarrão sentada na praia e que a mãe dela fez ela dormir na casa que tem rodinhas, e você recebeu uma foto da criança que fez um desenho e deixou para você um desenho da sua autocaravana. É muito legal. É você trabalhar com um momento onde o público está muito feliz. E não tem gratidão melhor do que essa, né? Você dá felicidade para as pessoas, você conseguir que essas pessoas sejam felizes no seu business. Então, é muito legal. E aí, eu comecei a trabalhar com um projeto de reciclagem, outra coisa que foi super bacana, nada a ver com a área, mas era um projeto de conscientização de reciclagem. E aí eu comecei a conhecer os portugueses, a maioria do grupo eram portugueses, óbvio que quem me indicou foi o irmão de uma amiga que é brasileiro, aí você começa a criar um pouquinho a sua rede aqui. E aí nisso o meu marido começou a tocar essas questões dos aluguéis, e isso em paralelo a gente começou a ficar mais confortável na questão financeira, que começou a entrar euro, e isso fez com que acho que as coisas fluíssem, né? Então veio a pandemia em 2020, e aí os aluguéis caíram bastante,
E aí o meu marido começou a trabalhar, procurar emprego, e aí foi um amigo nosso do Brasil, que estava abrindo uma agência de publicidade aqui, que tem um amigo que é head de marketing de uma empresa que indicou, e enfim, o meu marido conseguiu um emprego, e eu continuei tocando os aluguéis, com uma quantidade muito pequena, e depois também com indicação desse grupo que eu falei de mulheres, que apareceu uma vaga de account numa agência de publicidade de brasileiras, que eu consegui um emprego na minha área. Muito bom, Ju. E a relação de trabalho, assim, é como no Brasil? É um CLT? Como funciona isso? Tá. Aqui a gente é super difícil você conseguir um CLT. Difícil porque se eles gostam de você, você tá feito e eles vão. Mas o processo é um pouco diferente. Aqui eles têm o processo de experiência mais estendido. Então eles fazem contrato de trabalho temporário, que normalmente dura de 7 a 1 ano. Tá? E aí tem chance de renovar, e eles podem renovar isso por 3 vezes. Uhum. E depois, na 4ª vez, você tem que ter aí eles são obrigados a fazerem mesmo um contrato, e depois com um contrato feito mal, é super difícil eles te mandarem embora. É super difícil. E tem a possibilidade, que é o nosso PJ, que eles chamam de recibo verdes, que você é contratado por nada, você é contratado pelo seu serviço, mas não tem direito algum, eu acho que é um pouco mais diferente do nosso PJ, porque o nosso PJ ainda, muitas vezes você tem um vale alimentação, às vezes você tem uma negociação de férias, e aqui é muito prestação de serviço, ponto, você não tem muito direito a isso. Então você emite nota, os impostos são mais altos do que no Brasil, tá? Principalmente para trabalhador independente, alto. Mas quem não tem a cidadania europeia, são uma das formas de você conseguir um visto, de você ficar aqui, é você tendo o trabalho independente ou um CLT deles. Que aí você dá entrada no órgão e você consegue um visto de trabalho e consegue ficar mais tranquilo aqui. Esse é um ponto muito bom também, Mal, de se levantar, que a maioria dos lugares e as documentações que você precisa tirar aqui, você precisa estar legal. Né? E as pessoas dificilmente conseguem te oferecerem ou aceitarem até você fazer entrevista se você não está legalizado aqui. Então, algumas entrevistas que eu fiz sempre me perguntavam, mas você está legal aqui para mim ou para o meu marido? Você tem todos os documentos? Você consegue enfim, trabalhar em Portugal? Então, é um ponto super relevante de se colocar aqui. Ju, conta pra gente como é que funciona as relações entre brasileiros e portugueses. Mal, acho que eu já dei um spoilerzinho lá atrás, né, falando do que eles são super fechados, mas eles são pessoas que admiram muito o Brasil. Eu vou falar, acho que pela maioria das pessoas que eu conheci, de novo, a minha visão, a minha bolha, né? Mas eu sei também que tem muito preconceito com os brasileiros aqui. Tenho preconceito, e aí quando eu vou escutar o lado dos portugueses, eu consigo entender, às vezes, o porquê desse preconceito. E aí, quando eu falo preconceito, eu falo em relação a tudo, tá? Então, por exemplo, lá, antigamente, eles contam que vieram muitos brasileiros para cá, numa primeira leva, e muitos voltaram, alugaram um apartamento, voltaram escondidos e não pagaram mais, assim, foram caloteiros mesmo. Então, tem muita gente que alega esse ponto, tem gente que alega que as brasileiras roubam os maridos dos portugueses, enfim. Mas
quando você consegue conquistar um português, eu acho que é muito bacana. Eles viram seus amigos para a vida inteira e eles te ajudam muito no que for necessário aqui, tá? Quando a gente fala em relação de trabalho, em relação... Hoje o meu principal cliente é português, então, por incrível que pareça, ele é português, ele é super querido, ele é super exigente, ele tá sempre antenado em tecnologias, diferente de tecnologias mais avançadas. Então, acho que por isso que ele gosta muito de trabalhar com brasileiros, que, fazendo uma comparação, eu acho que o mercado daqui está um pouquinho mais atrasado do que no Brasil, em relação a digital, em relação à tecnologia. Tem muitas coisas que eu sofro aqui, que eu falo, ai meu Deus, por que não tem um CRM? Ai, que saudades do poupa-tempo, sabe? Umas coisas assim. Mas esse meu cliente super valoriza nós brasileiros, e eu acho super bacana. E ele é daquele português bem fiel à amizade, ao companheirismo. Então, se ele percebe que tem alguma dificuldade, ele tenta ajudar, ele indica amigos dele para tentar virar cliente da agência. Então, quando ele gosta, ele abraça mesmo, sabe? Ele é bem... Eu sinto que os portugueses, quando você consegue conquistá-los, você ganha um amigo de verdade para a vida inteira, assim. E que eles tiram a camisa para te dar, se for necessário. É muito bacana. Ju, uma vez eu recebi aqui um executivo português em São Paulo e a esposa dele veio junto. Ela não conhecia São Paulo e a gente foi, né, juntos em restaurantes maravilhosos, né, fomos para a praia, fomos para vários lugares e no final da viagem eu perguntei para ela, né, o que você mais gostou, assim, né, de São Paulo, o que foi mais interessante para você? E a resposta dela me impressionou. Ela disse, vocês estão sempre sorrindo, né? Vocês estão sempre alegres. A gente não é tão alegre assim. É verdade isso? Não, é verdade, Mal. Até feio falar isso, mas enfim, eles reclamam o tempo inteiro de qualquer coisa. Qualquer coisa eles estão reclamando, Mal. É engraçadíssimo, assim. Mas tem um lado bom disso, porque, por exemplo, eles vão atrás dos seus direitos no governo, eles reclamam mesmo, eles põem a boca no trombone. Se eles acham que eles não têm, se eles foram mal atendidos ou que a pessoa não tinha o direito de fazer aquilo, é bate-boca. Você vê, vira e mexe, você vê bate-boca aqui na rua de senhorzinhos, de senhorinha, enfim, é muito engraçado mesmo. Tanto é que o principal medo de todo o dono de qualquer loja, qualquer restaurante aqui, é se o cliente pede o livro de reclamações. Porque aqui, Mal, se o cliente pede o livro de reclamações e escreve qualquer coisa, eles tomam multa. Por cada reclamação, enfim, tem uma certa penalidade e funciona. Então, se passa o fiscal e vê a reclamação do cliente, aquele estabelecimento, ele vai tomar uma multa. Então, assim, e não que isso faça o atendimento ser melhor, tá? Porque não é. O atendimento aqui ele é do jeitinho deles, entendeu, Mal? Eu acho que é você entender como é que funciona o português em si. Ele é mais carrancudo, ele é mais fechado, ele é reclamão, ele não vai te atender super bem, mas você pode encontrar por exemplo, que eu já tive a sorte de fazer piadas super daquelas assim, você tem o vinho da casa? Aí ela fala, tenho, a partir do momento que eu compro o vinho, ele é meu, ele é da casa, sabe? Ele falou no tom brincando, porque ele sabe que nós brasileiros, a gente tem essa questão deles serem bem literais, e sim, eles são bem literais mesmo. Você perguntar para eles, você sabe onde tem uma farmácia aqui? Eles vão falar, sei, e acabou. Não é tipo, sei, você vira à direita, você perguntou para mim se... Então, isso foi uma dificuldade muito grande, Mal, na hora de eu fazer briefing.
porque eu tenho algumas meninas na equipe que são portuguesas. E aí o começo dos meus briefings eram sempre assim, Juliana, desculpa, eu não percebi. E eu falava, gente, você não percebeu o quê? E aí elas me perguntavam coisas, eu falava, tá, então hoje em dia os meus briefings, eles são literais mesmo, sabe? É muito explicadinho No cada mínimo item, detalhe. no mínimo detalhe, porque para não ter problema na hora de entregar o job. Ju, vamos falar agora um pouquinho sobre vida pessoal. Como é que é assim Tá. a vida, a casa, a internet, a relação com a família que ficou no Brasil, o cachorro, né, a relação com os amigos? Como está sendo isso para você? Ai, Mal, é difícil, é muito difícil mesmo quando a gente coloca na balança os pontos para mudar e você tem que pensar na sua família e nos seus amigos, né? É você meio que fechar os olhos para isso e tentar seguir a sua intuição, tentar seguir o seu caminho ali. É uma saudade dolorida. Eu falo com a minha mãe praticamente todos os dias, com as minhas amigas também todos os dias. Com a entrada da pandemia, eu acho que essa conexão de todo mundo se falar para a internet foi mais favorável para mim, né? Porque agora as pessoas estão acostumadas a falar mais por vídeo, fazer FaceTime, enfim. Mas é difícil, Mal, é difícil porque, por um lado, você cria laços aqui, então eu digo que 90% dos meus relacionamentos aqui com os meus amigos, eles são brasileiros. É tudo ou gente que a gente já trabalhou juntos, ou amigo de amigo que faz. Você tá indo para Lisboa? Vou te apresentar um amigo meu que mora lá. E você vai construindo o seu núcleo. Então, assim, por mais que eu não conheça essas pessoas há muito tempo, são 2 anos, eu sei que qualquer dor de barriga que eu tiver, eles estão ali para me apoiar. Então, são relações de menos tempo, mas elas são mais intensas. E todo mundo ali está passando a mesma coisa. Todo mundo não tem mais a sua rede de apoio, todo mundo é a rede de apoio do outro. Então, eu acho muito legal essas amizades que eu fiz e estou construindo ao longo desses 2 anos, mas os meus amigos de longa data, eu sinto muita falta, sabe? Aqueles amigos que você, pelo olhar, a pessoa te entende o que você está passando e o que você precisa. Eu tenho muitas saudades, eu sofro muito por isso. Eu tenho saudades de São Paulo, eu amo São Paulo, eu amo conseguir às 4 horas da manhã, é um exemplo que eu dou muito para os portugueses aqui. Às 4 horas da manhã, se eu quiser comer um sushi, eu sei aonde tem e vai ter um lugar aberto, né? Diferente de aqui fora de pandemia, meia-noite, 1 hora da manhã que você consegue encontrar as coisas abertas. E tem um problema, normalmente das 3 até umas 7, os restaurantes fecham. E final de semana eu gosto de almoçar tarde, então para eu me adaptar à cultura deles, também foi um pouco diferente, sabe? Então, ou você toma um café super reforçado e vai almoçar depois das 7 em algum restaurante, ou pedir comida, ou você almoça cedo, ou você pede o delivery cedo, ou você cozinha, enfim. Sinto falta do meu pão francês, que não é uma coisa habitual aqui, apesar de ter bastante portugueses que vendem produtos brasileiros, tem lojinhas que vendem produtos brasileiros, mas não é aquela coisa que você vai no seu dia a dia, né, no supermercado e tal. Então você vai adaptando. E tem o lado bom também, né, de você conseguir comer um bom bacalhau, você conseguir comer polvo, enfim, bons frutos do mar aqui, com um preço super mais acessível do que aí no Brasil, né? Mas é complicado, é difícil, não é uma vida fácil para quem vai se mudar. Você tem que fazer muitas opções, optar em deixar sua família, optar em deixar sua vida e você começar uma nova vida. Portugal não é um país para você fazer dinheiro, não se faz dinheiro, você não ganha muito.
mas você tem o suficiente para você ter uma vida boa, você tem o suficiente para você ser feliz, eu acho. Para mim, eu sair do metrô às 11 horas, meia-noite, e eu pegar o meu celular e fazer um vídeo, conversar com alguém, ou até mesmo de ligar, ou ver o mapa, e não olhar para trás com medo de alguém possa vir roubar, para mim não tem preço. Para mim é um ganho muito, muito favorável, quando você põe na balança várias outras coisas e você tem a segurança de ir e vir, eu acho que é formidável, assim. Eu acho que na primeira semana só que eu olhava para trás, andando à noite, e depois com que tudo que é bom você acostuma rápido, né, e fácil. Então, hoje em dia, eu ando tranquilamente pelas ruas, sem medo nenhum. Óbvio que nós somos brasileiros, moramos em São Paulo, e a gente sabe, é um lugar onde é feio, mas assim, eu já passei por vários lugares que eu falava assim, se eu estivesse em São Paulo, eu não entraria nessa rua, mas nem morta, sabe? Becozinhos que você, então, que você anda pela cidade, atravessando por um bairro do outro, e ruas bem estreitinhas, e você fala, assim, São Paulo eu não entraria. E aqui você vai. Então, você descobre outras coisas, assim. Fora que você está bem perto de vários países, né, dentro da Europa, para você viajar, muitas vezes é muito econômico, tem viagens de trem, tem viagens de avião, tem viagens de ônibus e de motorhome que você pode fazer, então é muito legal. É uma experiência, está sendo uma experiência muito boa, Mal, muito boa mesmo. Fantástico, Ju. Eu no Brasil exportando brasileiros para o mundo em virtude de segurança, né? Mas não vejo a hora de acabar essa pandemia, poder voltar a viajar pelo mundo, quem sabe alugar um motorhome, viajar pela Europa, olha, que legal. Sim, sim, eu não vejo a hora de ir para o Brasil, porque desde que eu vim para cá eu não consegui voltar. Boa. Que aí entrou a pandemia e eu não consegui voltar. Eu recebi muitos amigos, isso é uma coisa muito legal de você morar em Portugal. 2019 foi praticamente todos os meses eu tinha ou amigos ou familiares aqui em casa. Então foi super gostoso. E aí chegou a pandemia em 2020, que era o que eu tinha planejado, né? Ir para o Brasil. Foi por água abaixo e agora eu estou esperando uma oportunidade de visitar vocês aí. Muito bom, Ju. Olha, adorei o papo, incrível, super completo, né? Falamos de vários assuntos. A sua imagem ficou um pouco granulada, eu vou tentar diminuir um pouquinho, acho que talvez pela conexão, mas eu adorei, assim, foi muito legal, foi muito bacana, e assim, dicas preciosas, né? Quem está pensando em ir para Lisboa, quem está pensando em morar fora do país, eu tive a oportunidade já de conversar com alguns amigos que moram nos Estados Unidos, né, ou que moram no Canadá, deram boas dicas também, mas essa de Portugal eu não tinha ninguém, e as pessoas acho que têm até mais facilidade pelo idioma, né, e pela cidadania, tem muito italiano no país, tem muito espanhol, muito português, né, então é mais fácil. Português é mais fácil, e é isso, eu acho que é um bom começo, sabe, Mal? É um país de entrada, de você se sentir um pouco em casa. Eu acho a questão da língua ajuda um pouco e a questão da temperatura ajuda, né? De novo, quando é frio é muito mais frio, mas tem sol, tem calor, eu consigo ver o céu de Lisboa é uma coisa, assim, apaixonante, ele é lindo em todas as estações do ano mesmo, ele passa do azul, ele vai para o roxo, ele vai para o rosa, é muito lindo mesmo, e você consegue ver o céu. Eu comparo, por exemplo, em Londres, eu acho que eu não conseguiria morar em Londres, tem um tempo cinza e que anoitece 4, 5 horas da tarde. Então, eu acho que é um bom país de entrada. Se eu vou ficar aqui para sempre, eu não sei se eu vou, mas ainda voltar para o Brasil não está nos meus planos. Eu acho que dentro da Europa tem muitos países aí para a gente descobrir e aprender. E é isso, eu acho que por conta da pandemia, eu acho que os modelos de trabalho vão ser cada vez mais flexíveis e eu acho que é favorável, é muito favorável para todos nós.